Léo Dolph para mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre como tá aqui na thumb do vídeo, né? Os mais fortes de Hazbin Hotel, né? Que sim, vai ser só de Hazbin. Eu ainda vou fazer um vídeo ranqueando todos os mais fortes de Helluva Boss. E se pá, no futuro eu faço um vídeo falando sobre todos os mais fortes no geral, entre as duas obras, entre Hazbin e Helluva. Mas enfim. Não, e esse vídeo vai ter muito... E sobre esse vídeo eu vou ter que fazer algumas ressalvas antes de começar o vídeo, né? Do top mais fortes. E é o seguinte, para começar o vídeo. Bom, começa primeiro com algumas ressalvas. Eu vou considerar os feitos citações dos personagens, obviamente. 2, eu não vou considerar personagens que não mostraram quase nada de poder. Bom, embora alguns top tiers mais vocês tiverem citado, na verdade eu vou considerar citações, né? Caso mesmo ele não mostrando muita coisa. E a terceira vai ser que eu não vou considerar esse hierarquia infernal que, mas veja bem, por exemplo, dito que a Charlie é mais forte que os pecados capitais, Goetias e que os soberanos via hierarquia infernal. Honestamente, eu não gosto de considerar essa hierarquia infernal, porque primeiro, quando a gente vê a série, ela já se contradiz um pouco. 2, também a Charlie, tipo assim, a gente sabe que em alguns momentos isso pode mudar, mas eu vou considerar mais os feitos do que essa hierarquia. Bom, então, bora começar esse vídeo logo, vamos lá começar o vídeo. Em 10º lugar, né, do meu rank, eu coloco a Veg, o anjo caído de Hazbin. Bom, e porque a Veg tá na 10ª posição, ao invés de... Bom, é o seguinte, a Veg tá nessa posição aqui, é assim, ela não teve muitos feitos, sabe? Ela tem uma força aprimorada, uma resistência, uma inteligência maior, mas tipo, o único feito dela é ela ter derrotado a Lute, né? Uma das grão-mestres dos exorcistas lá, dos anjos exorcistas. Mas, honestamente, eu não acho que ela é, tipo assim, tão forte quanto a... Eu não acho que ela é tão forte quanto a Lute, honestamente. Mas eu vou explicar isso mais quando eu for falar da Lute. Mas sobre... Eu não acho que a Vega é mais forte que a Lute, porque tivemos aquela citação dos anjos não lutarem a sério, né? A gente consegue ver isso, né, contra o Adão. O Alastor lutou contra o Adão e mesmo assim... A gente viu que no começo da luta... O Alastor tava dando dano no Adão, né? Não tava na verdade dando dano, mas tava dando trabalho para Adão. Mas aí, quando o Adão lutou a sério, o Alastor não deu para começar uma luta, né? Foi uma humilhação. Então, se a gente levar essa frase a sério, a gente pode falar que a Lute não tava lutando a sério contra a Veg. Ou seja, isso basicamente já provaria que, tipo... Se caso realmente ela não lutou a sério, de acordo com aquela frase da Carmila falando que os anjos não lutam a sério, né, quando eles vão pro inferno, daria pra deixar, tipo assim, podemos dizer que a Lute é mais forte que a Veg. Mas aí, se a gente não considerar isso, sim, a Veg fica em 9º lugar. Em 9º lugar eu coloco a Lute. E por que eu botar a Lute na 9ª posição e não a Veg? Cara, foi como eu falei, velho. Se a gente levar em conta aquela frase da Carmila que, tipo... Se a gente levar em conta aquela frase da Carmila que os anjos não lutam a sério, a gente consegue ver que, tipo assim, a gente conseguiria colocar a Veg, assim... um pouco abaixo, até porque, vamos ser honestos, naquela luta entre as duas, a Veg mesmo assim conseguiu continuar lutando. Ela, tipo assim, mesmo perdendo um braço e tal na luta, ela conseguiu lutar ainda. Sim, a Lute conseguiu lutar mesmo assim com a Veg. E quase venceu, né? Mas tipo, eu acredito que se não fosse pelo fator do Adão ter morrido, ela poderia ter vencido da Veg. Poderia. Ou não, né? Mas aí, tipo, como eu disse, é muito polêmico essas duas posições. Pra mim, você pode botar tanto a Lute quanto a Veg no lugares trocados. Mas eu acredito que a Lute é mais forte. Tanto pela aquela frase da Carmila dizendo que os anjos não lutam a sério. Tanto que entre a luta das duas, estava muito equilibrado. Então... Mas...
embora a Lute tenha perdido, eu acho que ela perdeu mais por arrogância e por se achar mais forte que a Veg, porque ela estava levando vantagem, tanto que pelo fato de que ela ainda conseguia continuar lutando. Sim, ela conseguia continuar lutando contra a Veg. Mas, como eu disse, né, isso é muito polêmico, então acredito que sim, ela conseguiria continuar lutando contra a Veg, mesmo sendo, entre aspas, derrotada. Em oitavo lugar, coloca a Carmilla. Tá, e por que eu boto a Carmilla mesmo sem nenhum feito? Cara, eu coloco a Carmilla nessa posição porque... Eu coloco a Carmilla aqui porque... Por conta do lance das armas angelicais dela. Que ela poderia dar muito trabalho pros que estão mais acima do rank. E tipo, a gente viu que ela é pelo menos tão mais forte que a Veg. Pelo que a gente viu, né, na música delas. E na pequena luta delas. Então é por isso que eu boto ela aqui em oitavo lugar. E como eu acho que a Lute é um pouco... Ela está igualada, se não um pouco superior à Veg. Eu acredito que eu boto ela aqui na oitava posição. Ao invés de botar ela, tipo assim, um pouco abaixo. Mas eu entendo se vocês quiserem botar um pouco mais abaixo. Em sétimo lugar, começando a polêmica, Charlie. Tá, e por que a Charlie tá tão abaixo no ranking, mesmo ela sendo dita como muito, muito mais forte? Cara, como eu disse, eu tô baseando nos feitos. E os feitos da Charlie não são muito bons. Tipo, ela tem os poderes de fogo, ela é filha do Lúcifer. Só que, tipo, quando ela atinge sua forma demoníaca, um feito bom foi ela ter, tipo assim... Bom, um feito dela foi ter ferido o Adão, coisa que nem o Alastor conseguiu fazer. Mas, como eu disse, os anjos, eles não lutam a sério. E além disso, mesmo ela conseguindo ferir o ombro do Adão, o Adão voltou e, tipo, humilhou a Charlie, né? A gente viu, ele humilhou a Charlie. Ele basicamente derrotou a Charlie com um... Bom, voltando aqui, a gente viu que a Charlie, a Charlie derrotou... Bom, feriu o Adão, mas, tipo, como eu disse, o Adão, ele tava, tipo assim, a gente sabe que os anjos não lutam a sério. E, tipo, a gente viu que logo depois de ela ter ferido o ombro do Adão, ele pegou ela pelo pescoço e basicamente derrotou ela lá. Sim, o Adão derrotou a Charlie lá. Ou seja, o Adão basicamente como eu posso falar? Ele demonstrou, mesmo a Charlie fazendo uns feitos de ferir o Adão. Feriu o Adão, tipo, se segurando. Feriu o Adão segurando. E, tipo, pegou ele também segurando. E feriu ele se segurando. Mas, tirando isso, se a gente for seguir o tópico da hierarquia, ela estaria muito mais acima nesse ranking. Mas, como eu tô seguindo mais pelo lado dos feitos, a Charlie fica nessa posição. Em sexto lugar, eu boto o Vox. Tá, o Vox. E por que eu boto o Vox na quinta posição, mesmo sem mostrar muitos feitos? Cara, muito simples. É que, tipo, o Vox sempre foi dito como sendo tão forte quanto... Na verdade, ele foi dito sendo tão forte quanto o Alastor. Já que eles lutaram uma vez, Vox, se não me engano, ele quase venceu, pelo que falaram. Mas depois ele, tipo assim, fugiu, né? O Alastor fugiu. E a gente sabe que ambos estão muito mais fortes do que antes. Mas é aquela questão. Mas, e por isso que eu boto o Vox acima. Eu não acho que a Charlie, por enquanto, é mais forte que o Alastor. Mas o Vox estando em oitavo, mas o Vox estando em sexto lugar, ele possui o feito de ter derrotado o Alastor há muito tempo. Ele está muito mais forte do que o normal. Além do que o Vox, bom, ele demonstrou ser muito, muito poderoso, né? Controlando eletricidade e tal, essas coisas. Mas eu boto mais pela citação do Vox do que pelos feitos. Porque ele tem a citação de ser tão forte quanto o Alastor. E tipo, eu não acho mais, como eu disse, isso é bem assim, relativo. Você pode botar tanto a Charlie em sexto lugar, quanto o Vox no sétimo ou vice-versa. Em quinto lugar, temos o Alastor. E por que eu boto o Alastor na quinta posição, tão acima da Charlie e do Vox? Bom, ele tem feito de tipo, mesmo como falando, ele deu um trabalho para Adão, né, no começo. Mesmo sendo Adão segurando, ele deu um trabalhinho para ele. Mas foi derrotado, né? A gente não pode esquecer isso. Mas a gente viu que ele deu um trabalho para Adão, né? Ele tem a forma dele demoníaca, né? Poderes
Bom, Astor demonstrou feitos. Bom, voltando aqui, demonstrou vários feitos. Por exemplo, como eu disse, ele deu trabalho, mais trabalho para Adão do que a Charlie, mesmo a gente considerando que o Adão tava se. Porque a gente sabe, o Adão ele tava se segurando nessa luta, né? O Astor, tipo assim, ele deu trabalho para o Adão segurando, mas mesmo assim é um feito que dá para ser relevante. Ele demonstrou várias habilidades poderosas em batalha e a gente sabe que ele. E a gente sabe que ele é muito poderoso em batalha, né? Tendo uma experiência maior, poderes melhores que a Charlie e o Vox. E também ele tem mais habilidades. E ele também tem mais habilidades, né? Que os dois, por enquanto. Então eu boto ele, bom, um pouco mais acima no ranking. Em quarto lugar eu boto a Sarah no quarto lugar. E por que eu boto a Sarah no quarto lugar acima do Alastor? Bom, pelo fato dela ser um anjo mais experiente, uma serafim mais forte. E tipo, ela ser. Eu acredito que ela é tão forte quanto Adão. E tipo, e eu coloco a Sarah nessa posição, né? Por conta do seu cargo de serafim, honestamente. Porque se fosse por feitos. Bom, ela não demonstrou feitos grandiosos, mas tipo, eu acredito que ela seja mais forte. Bom, ela com certeza é mais forte que o Alastor. Via tá num grau alto de serafim. A gente viu que o Alastor não consegue se dar muito bem, né? Que ele foi derrotado pelo Adão segurando. Melhor, para um Adão lutando a sério. Ou seja, o que prova que ela é tão forte se pá quanto o Adão, né? Porque eu acredito que ela é tão forte quanto o Adão, mas como eu disse, é relativo. Em terceiro lugar, bom, temos o Adão. Não preciso nem explicar porque ele está no terceiro lugar, né? O Adão, basicamente, ele derrotou facilmente a Charlie e Alastor. E todos do hotel com muita facilidade, né? Deu pra ver. Aguentou muito bem os golpes do Lúcifer. Sim, ele aguentou vários golpes do Lúcifer, que é muito poderoso. Que é o cara mais pica do inferno. Aguentou muito bem os golpes dele. Derrotou o Alastor com um golpe quando ele lutou a sério. Também humilhou a Charlie. Humilhou a Charlie facilmente. Ou seja, se a gente for contar todos os feitos, e fora ele ter poderes angelicais incríveis, né? Sendo literalmente o cara, um dos mais fortes do céu, né? Tendo uma super. Sendo talvez um dos mais fortes do céu. Tendo uma grande habilidade, né? Enfim, tendo habilidades fodas. Eu coloco o Adão, o pica mestre, né? Em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu boto o Lúcifer. Bom, a gente pode explicar, o cara é o mais poderoso do inferno. Ele derrotou o Adão embora o Adão tenha, tipo assim, aguentado bem os golpes dele. Ele obliterou o Adão, dando, tipo assim, vários golpes, derrotou, né? A gente viu, e fora que, tipo, ele é um anjo caído, né? Ele é um anjo caído, muito poderoso. Derrotou o Adão facilmente. Derrotou o Adão facilmente, dando LOL diff nele. E tipo, só por esse feito eu já boto ele em segundo lugar. E fora ele ser o mais poderoso do inferno. Mas não ser mais poderoso não ser mais poderoso de Rasvin. E de Reluva Boss também. Em primeiro lugar, né? Eu boto a Rue. A top 1 do verso. E por que eu considero a Rue a mais poderosa de Rasvin Hotel? De Rasvin Reluva Boss. Rasvin Hotel. Bom, de acordo com as citações dela, ela é a personificação de todo o mal de Rasvin Hotel. Ela é basicamente, sim, uma personificação de todo o mal. Ou seja, quanto mais mal tiver, mais forte ela fica. Então, na teoria, ela é mais forte que todos os personagens por conta da maldade que tem no inferno, né? Sendo a personificação de todo o mal, o conceito de todo o mal. Ela seria mais forte que o Lúcifer, que o Adão e todos os personagens de Rasvin Hotel. Acredito eu. Bom, mas é isso, né? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Desculpa se ficou ruim. Se tiver alguma opinião, assim, muito polêmica, alguma posição que vocês não concordem, eu posso fazer um vídeo explicando melhor. Enfim, é esse o vídeo. Espero que tenham gostado. E deixa o like. Tchau.